acontecer. Aleluia, porque, irmã, é poucas igrejas que vão falar do amor de Jesus verdadeiramente, viu? O que é que está hoje por aí de igreja? Fazendo coisas que não deve, aceitando coisas de qualquer jeito. Porque é o pastor que chega dentro de uma igreja e ele sabe que tem pessoas que estão ali em pecado, errado, e acordar isso não é de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, quando Deus descobrir a panela, porque ele diz assim: olha, eu estou fazendo a tona. Ei, Deus vai fazer a tona, viu? Porque não vai ser pessoas que vai ficar aqui, não. E aquilo que Deus revelar, aqui dentro, Deus vai tratar. Aleluia. Eu creio, pai. Fui convidada para pregar em outro dia num lugar aí. Eu fiquei sabendo de algo. Eu falei: Deus, que negócio é esse, pai? Eu falei: mas mesmo assim, se tu mandar, eu vou. Porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra deles. Tem pessoas que precisam saber realmente o que está acontecendo, irmão. Porque hoje em dia estão dando carro para qualquer pessoa. É pessoas amancebada, é pessoa que não está casada, é pessoas que estão sendo batizada, que não é casado. É uma coisa séria. É mulher com mulher dentro da igreja, é homem com homem. O sangue de Jesus tem poder. Eu fico perguntando. Aí eu pergunto: que santo de Deus é esse que não me corrige, não te corrige? Porque a pessoa me dizer que tem o Espírito Santo de Deus e chegar para me dizer que aceita tipo de coisa, a mim não é o Espírito Santo de Deus, não, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos corrige, ele nos desperta. Aleluia! Ele fala quando nós estamos errados na casa dele. Ele fala até da nossa roupa. Aleluia! Porque quando eu saio da minha casa, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, cuidado, não é assim não. Se eu vestir alguma coisa que não agrada ao Senhor, que não seja aquilo ali que ele quer, eu vou lá e tiro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica com cada um de nós. Ele fala com cada um de nós. Mas só que muitos não querem mais ter esse temor, não querem mais ouvir a vontade do Pai e deixa simplesmente fazer. E tem gente, irmão, deixando acontecer coisas por causa de favores dentro da casa dele. E Deus dizendo assim: não, enquanto o Senhor estiver bradando neste lugar, que predomina é Ele, quem fala é Ele, quem capacita é Ele, porque Ele é Deus. Aleluia! Enquanto Deus colocou a direção na mão do pastor desta igreja, enquanto ele estiver pregando a verdade, falando a verdade, repreendendo o mal, essa igreja vai crescer e prosperar. Aleluia! Mas para isso tem que ter o braço forte e firme. Não pode soltar o cajado e nem afrouxar. Aleluia! Goste quem gostar, fica quem tem que ficar. Então, nesta noite, igreja, escute a voz do seu pastor. Aleluia! Busque na palavra, leia, busque a se desenvolver. Aleluia! E vá fazer a obra como Jeremias foi fazendo a obra do Senhor. É chorando e gemendo, mas é caminhando e fazendo o que Deus está mandando. Louvado seja Deus. Nós somos vaso. Aleluia! Eu fico lembrando da passagem de Jeremias 18. Que quando Jesus pegou ali, o papai do céu pegou Jeremias e levou até aquele lugar ali, na casa do olheiro. Aleluia! Para fazer aquele barro. E quantas das vezes Deus tem que fazer você descer, para você entender o que Deus quer na minha e na tua vida. Porque quantas das vezes, irmão, a gente está dentro da casa do Senhor, mas eu só faço. Eu estou cheia já, tal. E Deus diz mesmo assim: não. Aí Jeová quebra e faz novamente. Ali foi o próprio Deus falando para Jeremias: olha, Jeremias, do jeito que eu faço com isso aqui, com esse vaso, eu posso fazer contigo, posso fazer com o povo de Israel. Aleluia! Aleluia! E quantas das vezes, irmão, a gente na casa do Senhor tem tudo para fazer a obra do Senhor e começa a colocar, encher o vaso de coisa ruim. Aonde eu e você tem que encher o nosso vaso de coisas boas, para que quando eu e você for pregar a palavra do Senhor, transmitir coisas boas, coisas verdadeiras, coisas que edifiquem vida. Irmão, quando você for pregar aí fora, pelo amor de Deus, não fale
Não vale, irmão, porque crente, irmão, quantas vezes tem pessoas aí, quando eles não tomar cuidado, eles começam a dar corda pra gente. Ô, irmão, olha, começa a pesquisar, a perguntar. Começa a perguntar e quando pensa que não, você está caindo na cilada do diabo. E você está soltando um monte de coisas que não era para soltar. Aleluia. Porque eu aprendi assim, irmão, coisas que é da igreja fica na igreja. Coisas que é para edificar lá fora. Aquilo que é falado em reunião, irmão, não se fala lá fora. Viu? Aleluia. Então, cuidado, o que o pastor fala aqui não é para você falar lá fora, não, viu? Porque nem todos que vão entender e compreender, não. Deus, Ele está aqui nos ensinando hoje, aleluia. Muitas vezes você fala para outra irmã de ministério, aí a pessoa fala mesmo assim, ó, já está fraquinha mesmo. Aí começa a fazer oração contrária. Irmão, porque tem pessoas, irmão, que quer glória para si. E Deus diz, eu não quero isso. A glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Aleluia! Então, irmão, essa palavra de Jeremias, que ele ficou ali, aleluia, ele mostrou aquele vaso para Jeremias, mostrando como ele pode quebrar nossas vidas, aleluia. Ele está mostrando aqui, dizendo para mim no Jeremias primeiro, que ele te chamou, por mais que você não se sinta capaz, Deus, ele te chamou desde o ventre dele. Ouve o chamado que ele te deu, aleluia. Ouve aquilo que ele colocou na tua mão, pratique a palavra, use a palavra, porque é ela que vai salvar, é ela que vai libertar, porque só a palavra que liberta e que edifica, porque não é conversinha de carochinha não, mas é a palavra de Deus que vai te fortalecer. Aleluia. Porque o Senhor fala que a gente temos que buscar a palavra, que muitos se perdem por não conhecer a palavra. Aleluia, a profecia que o irmão entregou para mim, eu recebo de bom grado, porque eu sei que eu tenho que continuar lendo a palavra. Porque sem ela, irmão, eu não chego a lugar nenhum. Sem ela eu não prego, sem ela eu não vivo. Porque a palavra é que liberta, que nos edifica. Aleluia. Então seja sábia, igreja. Aleluia. Quando você for arrumado, pegue para fazer de verdade. Aleluia. Entra dentro dessa comunidade aí, prega a palavra do Senhor. Ah, mas eu vou pregar para quem? Eu só quero pregar no microfone. Não, irmão. Vai pregar lá fora. Traz alma para cá para dentro, em nome de Jesus. Vai fazer o ID de Jesus que Ele quer. Louvado seja Deus. Irmão, quando eu era mais jovem, assim, quando eu era da mocidade, claro que eu não pega, né? Então, aleluia, eu saía evangelizando, fazendo a obra. Aleluia, a minha igreja lá na Paraíba pegava simplesmente a caixinha de som, que era uma caixa assim como essa, pegava o microfone, chegava na praça, a gente ligava e a gente louvava o Senhor. A gente chegava debaixo de Arupá, assim à tarde, que era fechado, né? A gente pegava e ficava lá e profetizava e pregava para pessoas e a alma era salva. Saía para fazer evangelismo. Aleluia! Aí saía para fazer consagração. Mas hoje em dia vamos fazer um evangelismo do nada. Hoje é assim, irmão. Infelizmente está assim hoje. Por onde eu tenho andado, irmão, eu tenho visto discípulos de oração, as igrejas são vazias. Mas eu digo nessa noite, Deus tem promessa nessa igreja. Ele fez uma promessa hoje e Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Essa promessa não é minha, não é da irmã, não é do irmão, mas é do Senhor Jesus. E quando Ele fala, Ele cumpre, aleluia. Se caso Ele não me cumprir é porque sou em desobediência. Porque quando nós entramos em desobediência, Ele não dá a vitória. Porque muitos crentes que não recebem a bênção. Porque muitos saem da presença, irmão, antes do tempo. Porque tem pessoas que querem hoje a profecia e já quer que se cumpra amanhã. E Deus diz mesmo assim, não é desse jeito, aguarda, espera.
vai fazer a minha obra, vai fazer o meu IT. Aleluia. Jeremias tinha um chamado, ele tinha que profetizar sobre aquele povo. E olha que era um povo duro de coração, um povo que conhecia a palavra e estava corrompido por causa de coisas, por causa de deuses estranhos. Aleluia. E Deus diz assim: quantos que estão se corrompendo por vaidade, por mentira, por coisas, por dinheiro. Aleluia. E Deus diz assim: eu estou voltando e muitos estão aí despercebidos. Aleluia. Deus diz mesmo assim: se levanta, igreja, porque eu tenho algo a fazer neste lugar. Você crê nisso, missionário? Então toma posse da tua vitória, porque Deus vai se revelar para você. Deus vai fazer derrubar muitas coisas ruins por terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele vai edificar este lugar para uma obra bem grande neste lugar, irmã. Aleluia. Muitos vão contemplar o que ele tem prometido neste lugar. Louvado seja Deus. Muitos já passaram por aqui e deixaram. Mas Deus diz mesmo assim: vou eu trazer pessoas novas. Pessoas que já passaram também por aqui, vai voltar, viu? Pessoas que passaram por aqui vai voltar. Porque aquilo que Deus prometeu aqui vai se cumprir aqui. Aleluia. Porque teve pessoas que receberam profecia aqui dentro, mas Deus diz assim: vou eu trazer para se cumprir aqui. Irmão, quando Deus fala que vai fazer aqui, Ele não vai cumprir lá no Nordeste não, viu? É aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria? Então, se Ele falou que vai fazer aqui, é aqui. Aleluia. Pode passar, pode rodar, pode andar, mas vai cair aqui. Porque Deus é Deus e Ele não é menino. Aleluia. Então fique com essa palavra, irmão. Jeremias primeiro. Não diga: eu sou uma criança. Ai, irmão, todos nós, se for olhar, a gente temos que ser como criança verdadeiramente. Mas não diga, não sei falar mais. Porque quando Jeremias dizia assim: eu não posso, eu não vou, ele se sentia diminuído, pequeno. Ele dizia: não, eu sou talvez pesado de língua, como dizia Isaías. Aleluia. Mas eu quero te dizer, mas Deus disse: se você for pesado de língua, ou se você não tiver capacitado, Jesus pega um Atenais, Ele coloca na ponta da tua língua e Ele faz você se converter. Porque você vai fazer o querer dele. Porque Ele aqui, Ele deu uma ordem. Ele simplesmente: olha, Jeremias, tu quer ir lá? Tu vai lá? Não, você vai. Aleluia. Você vai. E quando Ele diz que vai, é porque nós temos que ir, irmão. Porque se nós não for, a gente paga o preço. Então que Deus venha abençoar a tua vida hoje. Que Deus venha abençoar a tua casa. Que Deus venha abençoar a tua saúde. Que Deus venha se derramar perante você. Busque na sua casa. Entra no teu quarto em segredo. Ora ao Senhor. Pensa confiando que Deus vai agir na tua vida, agir na tua causa. Crendo na palavra. Respeite a palavra de Deus. Porque muitos que ouvem a palavra, irmã Mara, não respeitam mais ela. Viu? Escuta a palavra aqui, mas não leva para o coração, não crê, não pratica. É como se não fosse um nada. E Deus diz mesmo assim: eu levantando um povo hoje que honra a minha palavra, que honra as coisas que eu tenho falado dentro da minha casa. Aleluia. Então, primeiramente, honre a palavra do Senhor, guarda ela na tábua do teu coração. Louvado seja Deus. Porque é assim que Provérbios nos diz: honra o teu pai e a tua mãe. Aleluia, para que os teus dias se prolonguem na terra. Louvado seja Deus. Porque o nosso culto, ele começa em casa. Olha, irmão, se a tua situação, a minha situação, ela não estiver boa dentro da nossa casa, não adianta você orar, clamar aqui dentro não. Porque não vai prosperar, não vai crescer. Se resolve na tua casa, resolve a tua picuinha dentro da tua casa, pede perdão dentro da tua
vai guardar, não. Fala. Fala. Porque ser crente aqui dentro da casa do papai é bom, né? Agora, quando tua vizinha lá, como é que tu tem se comportado com ela? Tu tá dando bom testemunho pra ela? Ou tu tá dando xingamento? Ou tu tá querendo fazer desfeita, querer ser maior ou melhor do que ela? A Bíblia diz que a gente tem que dar por errado. Quando Deus diz dar face, irmão, não é você dar pra você apanhar, não. Mas muitas vezes você tá certa e você sair por errado. Porque é melhor você recuar e ganhar aquela alma para Jesus do que você dar uma de valente e morrer e ir pro inferno. Ei, abraçou. Então vigia dentro da tua casa. Porque começar a pagar, irmão. Vai ter momento aqui, viu, irmã Nilda? Que tu vai começar a fazer culto nos rádios, viu? Vai ter momento que tu vai ter que fechar aqui para ir fazer culto lá fora. Para começar Jesus a trabalhar aqui dentro. Tira um dia da semana e vai fazer culto nos lares. Entra mesmo, entra com força. Glória Quando a eu Deus. tiver disponível, eu vou entrar junto contigo. Tá certo? Então marca culto aí, porque o que tem de casa, um desconcerto, irmã. Que dentro da igreja você vê é tão bonito. É tão lindo. Meu Deus. Mas dentro de casa, irmã, tá parecendo aquela panela. A panela tá tampada. Mas Deus diz: vou eu estampar. Entra nos lares, mulher. Nem que tu tire um dia de curso daqui. Mas entra dentro dos lares que tu vai ver. Tu vai destampar tanta coisa. Deita no abraço, e não pensa que vai morrer pessoas não, viu? Porque a palavra do Senhor, ela não mata, ela edifica. Ela cura, ela sara. Quando tu destampar a panela, tu vai ver tanta coisa. Mas Jesus vai te dar ousadia. Porque Jesus está falando aqui na palavra que Ele te chamou. Ele te edificou. Ele te colocou como muro nesse lugar para fazer a obra dele. Então não tenha medo quando sair, viu? Para fazer. Primeiro assim, hoje o culto não vai ser aqui, hoje vai ser na casa de tão fulano. Deus vai começar a te mostrar. Ai, Jesus. Ei, Deus não mandou. Fala Deus. Fala Deus. Jesus não mandou aí vão não, viu? Então, irmã, deixa Deus se revelar. Faz a vontade do Pai, não do eu do coração. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, quer boniteza, quer maravilha. Mas que adianta ter boniteza, maravilha, essas coisas com a igreja vazia? Deus quer almas que estão carentes, escravizadas, prisioneiras, cheias de pecado, que daí fora que a gente tem que ir atrás. Então vai destampar essas panelas em nome de Jesus. Porque Deus vai colocar assim, ó, nas tuas vistas para você trazer à tona, amém? E me perdoe pelo horário, mas eu não poderia deixar de passar aquilo que Deus me mandou. Então, irmão, se edifica. Faz como Jeremias, vai fechando as brechas, fechando os muros, viu? Para Satanás não bombardear a tua mente, não tirar o teu foco. Jeremias, ele estava vigiando, fechando ali as brechas e vigiando para Sambalá que Tobias não entrar e tirar a vida dele. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente, ricamente as vidas de todos vocês. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória.